Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a este episódio. Obrigada por me acompanharem. Hoje temos um episódio muito entusiasmante onde vamos abordar o mundo dos investimentos e onde eu vos vou dar um mapa para os vossos investimentos. Portanto, eu hoje vou responder a questões como que opções existem para investir, o que fazer ao nosso dinheiro, como posso fazer o meu dinheiro crescer, quais é que são os ativos que são mais apropriados ter, quais é que são os diferentes riscos e vou-vos contar também um pouco da minha história e como eu tenho feito também abordado os investimentos. Portanto, vamos daí. Meus amigos, a primeira coisa que eu queria começar hoje o episódio é, e antes de irmos para este mapa dos investimentos, é falar um pouco sobre uma coisa ainda mais importante, que é falar um pouco sobre a mentalidade e o conceito de abundância. Ou seja, vocês para serem investidores bem-sucedidos, uma coisa que é completamente essencial e importante é começarem a cultivar mais e mais a vossa mentalidade de abundância, ok? Temos que começar a desconstruir alguns destes limiting beliefs, ou seja, algumas destas crenças que nós temos de que não somos capazes ou que a abundância é só para os outros. Não, a abundância é para todos, a abundância é para ti que estás a ouvir e tudo começa contigo, ok? E existem imensos casos de pessoas que começaram do zero, existem imensos casos de pessoas que tinham muita riqueza, perderam e voltaram a conquistá-la. Eu pessoalmente acho muito interessante um dos nomes chaves na economia ou na história da economia portuguesa é o Champalimonte, uma pessoa que realmente construiu uma riqueza gigante em várias indústrias e que depois veio a ter a sua riqueza nacionalizada, portanto foi na altura calculo que tenha sido na altura do 25 de Abril, houve todo aquele processo de nacionalização e ele teve de fugir para o Brasil e perdeu praticamente toda a sua riqueza, mas aquilo que ele não perdeu foi o que tinha dentro da sua cabeça. E essa mentalidade que ele tinha de abundância, de criar, de crescer, foi a mentalidade que fez com que ele, anos mais tarde, voltasse a Portugal e voltasse a reconstruir a sua riqueza e o seu império. Portanto, eu acho um exemplo forte, muito fantástico, porque demonstra que está na cabeça, é na cabeça que começa tudo, ok? E temos muitos mais exemplos, por exemplo, acho que o mais óbvio também que se fala muito acaba por ser o Steve Jobs, não é? O homem fantástico que estava na Apple e que depois é despedido da sua própria empresa e que diz assim, eu não preciso de vocês para nada e foi criar a empresa dele, Next Computers, qualquer coisa assim, e que anos mais tarde veio a ser comprada pela Apple e voltou a assumir um cargo de direção na empresa. Portanto, é fantástico. Tudo começa realmente com a mentalidade, acreditarem e não se julgarem por baixo, não se julgarem por menos. Ainda se calhar também no campo dos investimentos, mais específico, portanto, uma pessoa que começou do nada, George Soros, portanto, não, era uma pessoa que começou literalmente do nada e é hoje dos investidores mais bem-sucedidos. Outro investidor, um investidor empreendedor que eu acho completamente incrível, o Jack Ma. O Jack Ma, que foi quem fundou a Alibaba, ele era tradutor de inglês para turistas, ok? Ele para aprender a língua,
ele ia fazer tradução a turistas ingleses, americanos, que iam visitar a China. E isto é uma mentalidade de abundância, é uma mentalidade de alguém que quer crescer, alguém que quer fazer mais por si, alguém que não está conformado e que acredita que pode pular e pode ser quem ele quiser ser, ok? Portanto, meus amigos, mais que tudo, é aqui que vocês têm que começar. Ok? Mas agora vamos então avançar aqui para o mapa dos investimentos e vamos abordar os vários ativos e as várias opções que vocês têm para começarem a investir e para atingirem a vossa abundância. Em relação a opções ou ativos ou classe de ativos que vocês podem investir, o primeiro é dinheiro. Ou seja, o que é dinheiro? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é cash, é dinheiro que vocês têm em mão ou dinheiro que vocês têm no banco, ok? O que é que significa ter dinheiro? Dinheiro, no fundo, significa que é um investimento que vocês têm que é com um retorno a 0%. Ou seja, se vocês tiverem 10 mil euros debaixo do colchão ou 10 mil euros pronto, no banco, mas não estão investidos, pronto, é um investimento que vocês têm a 0% de retorno. Agora, o que é muito importante a considerar quando vocês têm dinheiro? É o conceito de inflação. Okay? O conceito de inflação, no fundo, tem a ver com a subida dos preços, ou seja, os preços sobem todos os anos, o preço dos bens de consumo, dos carros, da roupa, da comida, portanto, sobe. Ou seja, o que é que isto quer dizer? 10 mil euros na altura dos nossos pais era muito dinheiro e agora não é muito dinheiro, porque o tempo e a inflação faz com que os preços das coisas vão subindo. Então, dinheiro é preciso ter muito cuidado e muita cautela, que é um investimento a 0%, mas dada a inflação é um investimento que no fundo tem um retorno real negativo, ou seja, vocês estão a perder poder de compra assumindo que há inflação. Agora, as duas grandes questões que eu vou sempre debater agora é quando é que é apropriado e quais é que são os riscos, ok? Quando é que é apropriado? Dinheiro é apropriado em primeiro lugar para ter liquidez, ok? Para uma eventualidade de vocês rapidamente precisarem de dinheiro para fazer alguma coisa, portanto, é apropriado quando vocês querem ter liquidez, privilegiam ter liquidez na vossa vida, porque sabem que se calhar vai haver uma oportunidade boa de investimento, ou se calhar vai haver alguma coisa que vão querer possivelmente usar o dinheiro, portanto é nesse caso apropriado ter dinheiro porque dá essa liquidez. Portanto, por exemplo, um fundo de emergência, não é? Um fundo de emergência é no fundo um dinheiro que vocês têm para uma eventualidade de perderem um emprego, de haver uma doença ou quer que seja. Pronto, tipicamente é se calhar mais recomendável esses fundos de emergência estarem mais com uma liquidez muito grande, ou seja, rapidamente podem aceder ao dinheiro se for preciso. Portanto, depois cada pessoa tem um bocado a sua regra dos fundos de quanto dinheiro ter como fundo de emergência, mas acho que é uma coisa importante terem e acima de, pronto, é um bocadinho à base de cada um, tem a sua visão, mas eu acho que no mínimo deverão ter dinheiro para subsistir caso aconteça alguma coisa durante 6 meses. Se perderem dinheiro, se alguém ficar doente, acho que tem no mínimo ter essa capacidade em dinheiro para subsistir durante 6 meses, ok? Agora, qual é que é os principais riscos de ter dinheiro? No fundo, o principal risco era aquilo que eu estava a dizer, é a inflação, ok? Portanto, este conceito de ter muito dinheiro é mau, não está certo e devem ter só o mínimo indispensável para, se calhar, para oportunidades que possam vir precisar ou para um certo fundo de emergência. Portanto, no meu caso pessoal, aqui eu normalmente tenho sempre, pronto, algum dinheiro tenho sempre dinheiro em cash, caso eu precise de alguma coisa e tipicamente eu tenho esta regra também dos 6 meses e em segundo lugar, também dando aqui uma analogia de outra ocasião onde eu também fui adepto de usar dinheiro, foi se calhar no ano passado, em fevereiro de 2020, em que, na minha opinião, os mercados estavam muito caros, digamos assim, tinham subido muito
e eu estava um bocadinho preocupado e então eu reduzi um bocadinho as minhas exposições, se calhar em empresas que eram um bocadinho mais arriscadas, que estavam, empresas se calhar que tinham um potencial grande, mas um risco grande, e eu se calhar reduzi um bocadinho disso e fiquei ali um bocadinho mais em cash para que se houvesse alguma queda do mercado ou qualquer coisa, depois poder entrar e comprar outras opções mais baratas. Portanto, primeiro é ter dinheiro, ok? Dinheiro, conceito muito simples. Agora, segunda opção que vocês têm, títulos de rendimento fixo, ok? Tal como o nome indica, títulos de rendimento fixo é um investimento que vocês fazem que tem um retorno fixo. E tipicamente os exemplos mais óbvios é depósitos a prazo, obrigações, certificados de aforro e, pronto, e basicamente são esses os mais óbvios. Como é que isto funciona? Ou seja, vocês quando investem num título de rendimento fixo, alguém está do outro lado que vos está, portanto, a fazer esta emissão, certo? O que isto significa é que esta outra entidade está-se a comprometer a pagar-vos o capital, a pagar de volta o capital que vocês lhes deram, mais um juro que foi acordado. Portanto, por exemplo, no caso dos certificados da Forra, agora não sei precisar quanto é que está o juros, mas estão baixíssimos, está a 0,6% ou qualquer coisa assim, mas pronto, vamos assumir que está a 1%. O que é que isto significa? Isto significa que se vocês investirem 10 mil euros com eles em certificados de aforro, que o governo português está a comprometer-se a, daqui a um ano, ou qualquer que seja o prazo, dar-vos novamente os 10 mil euros mais 1% sobre esse capital que foi investido, ok? Agora, quando é que isto é apropriado, ok? É apropriado em várias circunstâncias. É apropriado para, em primeiro lugar, pessoas ou investidores com uma idade avançada, portanto são pessoas que já privilegiam, já estão numa fase da sua vida mais avançada, já não privilegiam tanto o crescimento, privilegiam mais a estabilidade. Porque pronto, já tem um perfil mais conservador e nesta fase da sua vida o importante é atingir essa estabilidade, ou para pessoas que têm um perfil de risco, até podem ser pessoas mais jovens, mas portanto é um perfil de risco muito, muito conservador e então é este o seu plano de investimentos. E também é apropriado quando há muita incerteza nos mercados, ou seja, imaginando que os mercados estão, pronto, que há muitos riscos no mercado, que os mercados subiram muito ou muito caros e vocês estão muito desconfortáveis, pronto, é sempre uma opção irem para títulos de rendimento fixo. Agora, quais é que são os principais riscos dos títulos de rendimento fixo? Em primeiro lugar, é novamente a inflação, porque o que tem acontecido, e é o que está acontecendo presentemente, é que eles têm uma taxa de juro que é tão pequena que a inflação é maior. Portanto, o que é que isto significa? Significa que em termos reais estão a perder pronto, poder de compra. Existe uma taxa de juro real negativa, digamos assim. Ou seja, vocês estão a fazer um investimento que à partida estão a perder poder de compra com ele, estão a perder dinheiro, digamos assim. E isto é um dos principais riscos, portanto, é a inflação, e a segunda é este contexto que eu estava a explicar agora de yields muito, muito baixas. Porque por causa de tudo o que aconteceu, pronto, isto já vem de alguns anos para cá, mas pronto, também agravado por causa do Covid, as taxas de juros acabaram por ter que descer muito para, pronto, estimular mais a economia, e o que isto significa é que neste momento as taxas de juros ou as yields que são aplicadas são muito, muito baixas, mesmo muito baixas, portanto, bem, é um investimento que neste momento não é nada óbvio, porque realmente estar a fazer um investimento que rende 0 ponto qualquer coisa por cento, não mexe sequer a agulha, ok? E depois, agora, existe realmente um terceiro risco que normalmente as pessoas nem estão muito conscientes, mas que é importante estarem conscientes, ok? Que é os títulos de rendimento fixo têm risco, não são sem risco, ou seja, têm o risco da entidade que os emite. Ou seja, se for, por exemplo, um depósito, por exemplo, na altura do BES, o
o BES, se fosse à falência, ou qualquer outro banco se for à falência, a gente perde o dinheiro que está lá em depósitos a prazo, ok? O que acontece é que está assegurado pelo Banco de Portugal, que tem, acho que existem reservas, é até o valor de 100 mil, mas vamos assumir que vocês investem 200 mil euros. Vocês perdem 100 mil euros se houver uma falência do banco. Portanto, existe um risco associado. E também pode haver um risco soberano, ou seja, não vamos considerar que esta ideia de haver um governo ou uma nação que não possa entrar em default e não ter capacidade de pagar a sua dívida é uma realidade muito possível e que pode acontecer. E agora, se eu acho que Portugal está nesse quadrante, pá, menos óbvio, não, acho que não está, mas realmente há que alertar para o facto para o facto de existir, do ponto de vista do nosso governo português, alguma fragilidade e até numa nuance, se calhar que já vamos abordar um bocadinho mais à frente dos juros de moratória, mas portanto existe um terceiro risco que é o risco soberano. Portanto, títulos de rendimento fixo não são sem risco, ok? Também têm risco, ok? Portanto, eu pessoalmente, quando é que eu uso? Portanto, ou como é que eu uso os títulos de rendimento fixo? Portanto, eu comecei, se calhar, a minha carreira de investidor mais virado para os títulos de rendimento fixo, em 2007, até porque na altura as taxas que a gente conseguia eram muito mais apelativas, era à volta dos 4%, portanto era já fazia sentido 3, 4%, e tive algum tempo investido em títulos de rendimento fixo, mas depois comecei também a despertar mais para outras opções que existem no mundo dos investimentos e comecei a mudar um bocadinho a minha forma de investir e comecei também a investir um bocadinho mais numa coisa que se calhar não é muito óbvia para muitos de vocês, que é corporate bonds, que são obrigações, tal como igualzinho a obrigações do governo, são obrigações emitidas por empresas, ou seja, o que é que isto significa? Significa que uma empresa como uma EDP, como uma Apple, como uma Engie, podem passar, eles precisam de dívida e então emitem obrigações. Isto vocês se calhar estão mais acostumados a ouvir as obrigações do Benfica ou as obrigações das SADs desportivas, mas é aplicável também às outras empresas. E isto acaba por ser um segmento de mercado mais interessante porque já se conseguem yields muito mais interessantes, porque enquanto as yields das obrigações do governo são tipicamente muito, muito baixas, para não dizer zero, as yields de obrigações de empresas já são mais altas, já podem ir até aos 5, 6%, depois torna-se uma avaliação muito interessante, e isso se calhar é motivo para uma conversa noutra ocasião, mas no fundo o que vocês têm que pensar é só, tão simplesmente uma coisa só, esta empresa vai existir ou não, vai à falência ou não. E o que é que isto significa? Significa que se houvesse uma falência, em primeiro lugar, quem recebe sempre o dinheiro são a malta da dívida e só depois então é que é a malta das ações. Portanto, empresas muito grandes, ok, como a EDP, como a Apple, não sei, pronto, todas essas empresas muito grandes são empresas que o potencial de falência é muito, muito, muito baixo. Portanto, o potencial de risco de uma obrigação é muito, muito baixo. Portanto, é uma opção para investirem em títulos de rendimento fixo e terem um retorno maior, ok? Portanto, é uma opção. Okay. Portanto, falámos de dinheiro, falámos em títulos de rendimento fixo e agora, número 3, imobiliário, ok? Imobiliário. Em relação ao imobiliário, portanto, acho que acaba por ser, se calhar, uma classe de ativos que é mais fácil de explicar ou que é mais óbvio para muitas pessoas, porque faz parte da vida das pessoas, porque para viverem têm que ter casa e porque se não compraram casa têm algum amigo ou pai ou familiar que já comprou casa, mas, portanto, imobiliário, no fundo, significa um investimento num ativo real, ok? Agora, investimentos na área imobiliária não tem que ser só comprar casa, ok? E esta é que é a parte mais importante que a maior parte das pessoas, se calhar, não está tão familiarizada. Vocês podem investir
em imobiliário sem ter que comprar uma casa. E isto é muito importante, porque comprar uma casa, se calhar o mínimo que a pessoa tem, que é obrigada a investir é muito dinheiro, é tipo se calhar 200 mil euros ou 300 mil euros. E é muito dinheiro, e se calhar a pessoa quer só investir 10 mil euros, uma parte do seu portfólio imobiliário, 10 mil euros, 20 mil euros, o que quer que seja, e então não tem essa opção, porque não vão comprar uma casa que custa 200, 300, 400, 500 mil euros com 20 mil euros, não é? E então investir em fundos imobiliários é uma boa opção. E a forma mais fácil de o fazer é através de fundos que são chamados REITs, que são Real Estate Investment Trusts, que no fundo é como comprar uma ação de uma empresa, é como comprar uma ação, vão à vossa plataforma que vocês usam para comprar, para fazer investimentos e procuram que há lá vários fundos REIT onde vocês podem investir. Depois têm que fazer a vossa análise e escolher que tipo de REIT é que vocês querem. Querem uma REIT que esteja a investir em ativos imobiliários residenciais, ou seja, tipo casas, querem uma REIT que esteja a investir em ativos imobiliários industriais, que investe tipo, pronto, em imobiliário industrial, ou querem que investa em imobiliário tipo comercial. Pronto, existe um bocado de REITs para todo o gosto, e depois têm que ver um bocadinho qual é que é o perfil. Investe no Reino Unido, investe na Europa toda, investe na Alemanha. Portanto, existem diferentes perfis. Se calhar estão-se a perguntar, existe alguma REIT só portuguesa? Epá, tenho quase certeza que não. Não existe de certeza, mas existem REITs que têm exposição a diferentes mercados europeus. E como investidor, vocês privilegiam isso, que é uma exposição diversificada, porque reduz o vosso risco, ok? Portanto, quando é que é imobiliário? Quando é que é apropriado o investimento imobiliário? Portanto, acima de tudo, investimento imobiliário funciona muito bem em duas circunstâncias. Em primeiro lugar, é uma diversificação do risco e do risco macroeconómico, ou seja, pensem da seguinte forma: se houver aqui uma catástrofe e pronto, em termos de economia isto explodir, há uma coisa que nunca vai desaparecer, que é pronto, os terrenos, as casas, não é? As casas estão lá, não dá para, pronto, por muito que haja uma explosão num país e que o governo colapse, ou quer que seja, um ativo real é um ativo real, ok? Mas, claro, há casos, se calhar, de terceiro mundo, de expropriação e tal, mas não é o caso, pronto, felizmente no nosso Estado democrático da zona euro, não é essa componente não é real. Portanto, acima de tudo, funciona então muito bem o imobiliário como diversificação deste risco macroeconómico. E, em segundo lugar, funciona muito bem em ambientes de inflação. Ou seja, se os preços estão a subir muito, tipicamente a parte imobiliária tende a proteger bem contra isso. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que os preços da parte imobiliária tendem a acompanhar também o crescimento económico, ok? E pronto, e acho que isto também, Portugal está num caso se calhar também um bocadinho especial, porque nos últimos 5 anos, explodiu muito a área imobiliária fruto do turismo, que nós éramos um bocadinho desconhecidos e explodiu muito, ficou um bocadinho na moda e o imobiliário cresceu muito em função disso, mas protegeu muito bem para esta inflação, e isto isto é aplicável também pronto, a outros países e outras realidades, ok? Agora, riscos. Quais é que são os principais riscos? E é porque investimentos imobiliários também têm muitos riscos e é preciso considerá-los. Ou seja, em primeiro lugar, não tem liquidez, ou seja, se vocês precisarem de dinheiro, vocês não vendem uma casa de um dia para o outro. Se calhar podem estar 1 ano ou 2 para vender a casa, pelo menos mediante um preço justo, ok? Excepto se fizerem investimentos em REITs, porque aí vocês podem vender no momento, ok? Por isso é que eu acho que acaba por ser um investimento também com um perfil muito interessante. Mas pronto, em geral, a parte imobiliária não tem muita liquidez, ou seja, demora tempo a vender. Depois, outra coisa que me preocupa sempre no investimento imobiliário é a carga fiscal. Porquê? Porque se houver uma crise, se houver um problema económico, se o governo fizer um conjunto de disparates que coloquem a economia numa situação complicada,
a reação típica e normal e histórica neste tipo de circunstâncias pronto, é ir buscar dinheiro, e buscar dinheiro tipicamente é aumentar a carga fiscal. E onde é que é logo o primeiro e mais óbvio passo para ir buscar dinheiro? É a parte imobiliária, é aumentar os IMIs, aumentar os IMTs, é aumentar a carga fiscal que vem através do consumo da água, ao consumo da eletricidade, através do consumo do gás. Porquê? Porque são coisas que as pessoas não conseguem ajustar, não é? Está lá, portanto a pessoa vê-se um bocadinho ali naquela ratoeira. Portanto, claro que se o governo fizer um incremento, não é, muito grande da carga fiscal, depois ao final de um ano, 2 ou 3, as pessoas vão começar a abrir a pestana e vão começar a ajustar, e depois, pronto, e depois isto significa que também mantém ali um bocadinho a estabilidade, mas pronto, a carga fiscal é realmente uma preocupação a ter. Em segundo lugar, em termos de riscos, é um bocadinho, e agora se calhar mais no contexto de Portugal, é uma questão a ter em conta até que ponto é que não existirá também aqui um bocadinho uma bolha imobiliária. E eu estou muito por dentro da parte imobiliária, converso muito com pessoas, portanto a maior parte das pessoas até tem a opinião que não, que isto é para continuar a crescer, mas a verdade é que o mercado imobiliário subiu muito, é um facto, ok? E número 2, o mercado imobiliário está ainda muito dependente, ou seja, esta subida de preços está muito dependente dos investidores estrangeiros, ok? Que também agora com estas restrições todas, também o Airbnb a ser um bocadinho um entrave, porque não se consegue alugar tão bem, não sei o que mais. Esta máquina de maltas, de investidores estrangeiros, está um bocadinho posto de lado, portanto. Por outro lado, o governo deu alguns incentivos fiscais, os chamados juros de moratório. O que é que isto significa? Significa que as pessoas compraram casa e têm que pagar rendas ao banco, e o governo facilitou um bocadinho, peço desculpa, o governo deu este benefício de moratória nos juros, o que significa que as pessoas não têm pago, mas significa que a dada altura vão ter que pagar. Portanto, há aqui uma grande questão que está por trás, é o que é que acontece quando as pessoas começarem a pagar. Estão as famílias capazes de o pagar? O que eu acho que é possível acontecer, um risco que eu vejo possível, é haver muitas famílias que não estejam capazes de o pagar porque perderam empregos e porque, pronto, infelizmente estão numa mudança e a parte económica está um bocadinho mais frágil, e estas casas vão ser novamente devolvidas aos bancos, porque se calhar as pessoas vão ter que mudar para outras casas menos caras. E o que é que acontece? O banco vai estar inundado de casas e ele vai ter que as vender. E quando as vender, vai ter que as vender a um preço barato, porque eles têm que tirar isso do seu balanço. O banco não vai ficar ali com ativos imobiliários durante 5 anos. Tipicamente eles vão ter que se desfazer das casas e vai haver aqui, se calhar, provavelmente, muitas casas a entrar no mercado. Portanto, para a malta que está compradora, se calhar vai ser um bom timing. Para a malta que está vendedora, se calhar vai haver aqui um bocadinho de stress e de pressão, ok? Portanto, são estes os principais riscos. Eu, pessoalmente, enquanto investidor, eu gosto muito privilegio muito a área imobiliária, tenho uma boa fatia do meu portfólio porque eu gosto muito do conceito de ativo real. É um ativo real, é um ativo que existe, é um ativo que continua comigo durante os anos, e acho que funciona muito bem como um ativo defensivo a ter no meu portfólio. Portanto, eu sou também um empreendedor e tenho uma empresa com 2 amigos, sócios, e investimos na área imobiliária e temos comprado casas, temos renovado as casas e voltamos a colocá-las no mercado em arrendamento ou local ou arrendamento de longo prazo, e pronto, e depois surgiu uma oportunidade de venda, estamos sempre abertos a isso, e tem sido realmente uma jornada muito, muito gira, muito interessante, mas tem muitas nuances que as pessoas se calhar não estão despertas, porque realmente implica muito esforço, implica tempo, implica dedicação e implica capital, ou seja, e depois há muitas taxas e taxinhas que as pessoas não têm noção. As pessoas pensam de forma muito
breve que ele comprou a 100 e vendeu a 150, ganhou 50 mil. Epá, não, isso está profundamente errado, porque tens que pagar o IMT, tens que pagar o IMI, tens que pagar a remodelação da casa, tens que pagar 5% de comissão de vendas. Epá, vocês façam aqui as contas só com isto que eu vos disse. E de repente, se comprares por 100 e vendes por 150, se calhar já não fizeste assim tanto dinheiro, aliás, pouco, pouco. E portanto, eu gosto muito da área imobiliária, acho que funciona muito bem no portfólio. Para mim, eu considero como uma área mais defensiva, mas é preciso ter cuidado, ok? É preciso fazer um estudo bem feito e portanto, é esta a minha visão sobre a parte imobiliária. Portanto, falámos de dinheiro, títulos de rendimento fixo, imobiliário, e agora já está tudo a ficar confuso, mas calma, aguentem-se, acima de tudo, pensem, descompliquem na vossa cabeça, ok? Dinheiro, muito simples, vocês sabem o que é rendimento fixo, muito simples, é receber um retorno fixo ao final de um período de tempo, e imobiliário, todos vocês sabem o que é imobiliário. Agora, um bocadinho mais esotérico, o número 4 é commodities. Commodities são, traduzindo, acho que significa recursos naturais, acho que é essa a tradução para português, mas pronto, commodities, no fundo, são bens, recursos usados na economia, na sociedade e que podem ser transacionados, como quase tudo neste mundo. E estamos a falar, por exemplo, de ouro, de prata, do petróleo, de cobre, de urânio, níquel, de cobalto, níquel. Agora, quando é que isto é apropriado ter, ok? Isto é apropriado vamos começar ao contrário. Eu não sou um grande utilizador pessoalmente não sou um grande utilizador de commodities, não é a minha área preferida de investimento, não me diz muito, acho que é uma área muito, muito específica, não é uma área muito fácil e é preciso estudar bem. Portanto, tipicamente, a única coisa que eu uso dentro disto tudo que eu disse é o ouro, porque o ouro é uma reserva de valor, mas já vos vou explicar como usar. Agora, os outros recursos naturais, vocês podem perfeitamente investir neles. Vou-vos dar um exemplo. Vocês acreditam que o mercado de carros elétricos vai crescer ou não? Eu acho que é mais que óbvio para todos que o mercado de carros elétricos está para ficar e que vai ser o futuro, ok? Portanto, se vocês acreditarem nisso, há muitos recursos naturais que são usados nos carros elétricos. Não sendo eu um expert nessa área, sei pelo menos o básico, que é o lítio, o cobalto, o níquel, são recursos que são usados nas baterias, nos carros elétricos e que portanto, têm essa tendência de longo prazo e isso tem-se assistido, porque nos últimos 2 anos eles têm subido bastante os preços. Portanto, se houver um recurso natural destes, vocês têm um conhecimento especial, ou até mesmo agricultura, porque vocês também, a parte da agricultura também pode ser inserida aqui dentro das commodities, se vocês tiverem um conhecimento em especial por causa da indústria onde trabalham, por causa dos vossos pais, porque, sei lá, têm um avô que é agricultor e sabem muito bem o que é que está a acontecer no mundo das colheitas e qual privilegiar ou não, então pode ser muito apropriado para vocês investirem em commodities, ok? Quando é que isto é apropriado? Não é? Era aquilo era a pergunta que eu tinha aqui para responder. Tipicamente, se funcionam bem para proteger contra esta inflação e estão relativamente pouco correlacionados com as ações, ok? O que é que isto significa? Porque é que isto é importante? Porque quando vocês constroem um portfólio, vocês têm que tentar minimizar os riscos. Então, o que é que significa minimizar os riscos? Significa que vocês querem que o vosso portfólio seja assim a crescer e que não deixa e que não esteja muito exposto a grandes quedas. E então, a melhor forma de o fazer é diversificar, ok? E a melhor forma para atingir essa diversificação é terem ativos que não estão correlacionados um com o outro. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Se eu investir em ações, por exemplo, se calhar se eu investir em ações da Amazon,
e ações da Apple, e eu nunca fiz esta análise, mas a probabilidade é que estejam muito correlacionadas. Porquê? Porque são empresas tecnológicas portanto, é muito possível que, se houver uma queda do setor das tecnologias, que as duas tenham um comportamento relativamente idêntico, ok? Agora, se vocês tiverem no vosso portfólio outros ativos, uns títulos de rendimento fixo, ações sobre outras indústrias que não tecnologia, se tiverem, por exemplo, ouro, né? Portanto, a descida de um a subida de um vai compensar a descida do outro, ok? Portanto, funciona bem, então, as commodities, porque tendem a estar pouco relacionadas com as ações e, acima de tudo, e mais especificamente no caso do ouro, funcionam como uma reserva de valor. O que é que significa uma reserva de valor? É que todas as pessoas olham para o ouro como uma coisa que tem valor, que vale algo, que a gente pode ter e levar a alguém, que alguém compra, vai dar dinheiro por aquilo. E isto é porque todos nós, no mundo, olhamos assim para o ouro. E quando assim acontece, quando já é uma visão tão global e tão histórica, de tantos anos, portanto, é por causa disto que o ouro tem tanta valência, porque se forem a pensar a fundo, o ouro não tem assim grandes utilidades, não tem efeitos produtivos, não é? O ouro, para além de umas alianças e de umas joias, o ouro não tem utilidade, não é utilizado assim para grandes coisas. Então, a grande mais-valia para um investidor que tem ouro é ter uma reserva de valor, ou seja, como falámos, se calhar, no início, de ter dinheiro, outra coisa que podem fazer, em vez de ter dinheiro, é ter ouro. Pronto, é comprar em ouro. Agora, como é que vão comprar ouro? Pronto, isso é outra questão, ok? Isso é outra questão, mas existem várias opções. Podem comprar ouro fisicamente e ter um cofrezinho cheio de ouro, que é assim uma coisa que se calhar não é mais óbvia, nem é mais fácil. Podem comprar ações de empresas de ouro, não é? Por exemplo, os mineiros, e comprar, e há muitas ações, também isso implica estudar. Ou então podem comprar novamente fundos, e depois isso também teríamos que explicar mais em detalhe, mas podem comprar fundos que são ETFs que replicam também o ouro. Portanto, eu no meu caso pessoal, tal como eu disse, eu não uso commodities, mas a única coisa que eu de vez em quando tenho é o ouro. E especificamente eu acho que a primeira vez que eu investi, embora tivesse consciente do ouro, nunca fui assim grande adepto, mas investi, fiz uma alocação no ano passado, em meados de outubro ou algo assim, porque estava muito, muito preocupado com a inflação. Ok? Estava muito preocupado com a inflação, estava muito preocupado com a impressão de dinheiro que estava a acontecer, ok? Isto que eu estou a dizer é muito, muito importante, pessoal. Vocês têm que estar atentos ao que está a acontecer na economia, que não é nada óbvio para muitos de vocês, porque está a existir muita, muita impressão de dinheiro, ok? Para saírem desta crise, os governos, os bancos centrais, como o FED, estão a imprimir muito, muito dinheiro. O FED imprimiu cerca de 40% da sua moeda no ano passado. É incrível, ok? E o que é que acontece nestes casos? Isto tende a levar, quando há muita impressão de dinheiro, pronto, gera-se aqui um bocadinho um efeito de inflação, um bocadinho, há toda aqui uma revolução no poder de compra, e eu estava muito preocupado, e então fiz uma alocação de dinheiro para o ouro, e pronto, e fiz bem. Olhando para trás é sempre fácil de dizer, fiz bem. Neste momento agora saí do ouro, já não estou em ouro, porque estou a explorar outras oportunidades que acho que têm mais potencial, mas pronto, o ouro funciona bem como reserva de valor, ok? Então falámos aqui neste nosso menu, neste nosso mapa de investimentos, falámos aqui de 4 ingredientes, portanto falámos de dinheiro, falámos de títulos de rendimento fixo, falámos de imobiliário, falámos de commodities, e agora vamos falar daquele que me é mais querido, que é ações, ok? E agora, meus amigos, a grande questão que se coloca é: devo investir em ações? Devo investir em ações? Isto é bom ou não? É bom para mim? É adequado para mim? Portanto, já vamos abordar isso, mas deixem-me explicar-vos aqui um bocadinho o que é que são ações. Ou seja, uma ação, no fundo, é comprar uma posição
de uma empresa, ou seja, significa eu, Daniel, ser proprietário de uma empresa, ok? Se eu tenho ações da Portugal Telecom, ou se eu tenho ações da NOS, eu sou proprietário, tal como a Sonai, da NOS, ok? Eu faço parte da estrutura da acionista, faço parte da estrutura de capital dessa empresa. Portanto, no fundo, quando vocês comprem ações, este é o conceito mais simples, é vocês estão a ser proprietários de uma empresa. E então, vocês, quando investem em ações, têm que pensar um bocadinho enquanto proprietários, ou seja, gostavam de ter aquela empresa ou não, acreditam naquele futuro daquela empresa, sim ou não. Portanto, tendem a ser, comparativamente, se calhar, com estas outras opções de investimento que falámos aqui, tendem a ser investimentos com retorno muito alto, ou mais alto, também, obviamente, com um risco mais alto, ok? Portanto, quando é que é apropriado ter ações num portfólio? É apropriado para um perfil de risco que não seja muito conservador, é apropriado para alguém que queira crescer o portfólio, é apropriado para alguém mais jovem, não é, que está a criar a sua riqueza, portanto, está neste processo, nesta fase da sua vida de crescimento. E tipicamente tendem a ser, isto é óbvio, tendem a ser, é um ativo que tem retornos muito melhores que as obrigações, ok? Agora, quais é que são os riscos? Quais é que são os principais riscos? Portanto, as ações podem ter volatilidade alta, ou seja, quem investe em ações tem que estar preparado para poder perder aquele dinheiro, no limite. Ou seja, no limite, vocês têm que estar preparados para aquele dinheiro poder, pronto, ter sido um mau investimento e perderem. Agora, se vocês cumprirem algumas regras básicas, o potencial de perderem, imagina, meterem 10 mil e perderem 10 mil, isso é muito, é um bocado difícil, ok? A não ser que façam um conjunto de disparates que vamos abordar mais tarde, mas o potencial de vocês investirem e perderem o dinheiro todo é um bocado baixo, mas existe muito este potencial de vocês investirem e perderem dinheiro. Portanto, temos que ter em conta que existe esta volatilidade de hoje investiram 1000, amanhã ser 1500 e depois de amanhã ser 800 e depois ser 2000 e depois ser 500. Portanto, é preciso ter esta calma. E o outro risco, portanto, era aquilo que eu mencionei, é a eventual perda de dinheiro, e o terceiro risco é que realmente não é tanto um risco, mas é mais um facto, é que realmente para investir em ações implica mais cuidado, mais estudo, mais atenção, mais olhar a fundo ao que estão a fazer, ok? Tal o mesmo trabalho que teriam que fazer se fossem comprar uma televisão nova, têm que fazer o mesmo para quando vão comprar uma ação, ok? Existe um bocado de estudo, não é o final, não é tipo um rocket science, como se diz em inglês, vocês conseguem, está ao alcance de todos. Portanto, eu no meu caso pessoal, eu sou muito adepto de ações, é o que eu mais gosto portanto, é o meu ativo de preferência, portanto eu tenho uma alocação boa em ações, porque acaba de ser aquilo que eu realmente gosto, é aquilo que eu também faço, portanto, pronto, na minha vida pessoal e profissional, portanto, pronto, acaba por ser um meu ativo de eleição. E agora, por fim, o mais esotérico de todos, que é cripto, ok? Cripto é talvez o novo grande ativo que apareceu, é bastante recente, e acho que já atingimos um momento que é importante não ignorar, é importante olhar, não estou a dizer que invistam, mas é importante pelo menos perceberem que existe, ok? Portanto, no mundo cripto, que é todo um mundo que está a mudar e a crescer, todos os dias há uma novidade e há algo diferente. No mundo cripto, no fundo, eu gosto de dividir em três diferentes segmentos. Portanto, temos um segmento que no fundo, uma reserva de valor em formato digital, ok? Portanto, imaginem ouro, não é? Mas de forma digital. E aqui os exemplos típicos é o Bitcoin, que é o grande que se ouve falar, é Litecoin, Dogecoin, temos vários. Portanto, no fundo, neste primeiro
temos reserva de valor, o que isto significa é que existe uma moeda que foi criada, no caso do Bitcoin, foi criada digitalmente, portanto, na blockchain, mas tem um valor finito, ou seja, no limite vai existir 21 milhões de moedas. Agora, se eu acreditar que tem valor, se tu acreditas que tem valor, se outra pessoa acreditar que tem valor, se todos acreditarmos que tem valor, aquilo tem valor. Portanto, é esta o gênesis da Bitcoin. É a mesma coisa como o ouro. Se eu atribuir valor ao ouro, se tu atribuis valor ao ouro, se ele atribui valor ao ouro, tendo em conta que o ouro não tem propriamente utilidade produtiva, o valor do ouro é este, é todos nós atribuímos valor ao ouro. E Bitcoin entrou com esta utopia, começa a ganhar cada vez mais forma, cada vez mais fãs e cada vez mais adeptos no mundo. Portanto, é difícil de ignorar. Portanto, no mundo cripto temos realmente, então, como eu disse, reservas de valor. Depois temos outras coisas ainda mais esotéricas, que é, por exemplo, infraestrutura digital para outros projetos. Ou seja, o que é que isto significa? E aqui o exemplo é Ethereum e Cardano, mas pronto, Ethereum é o grande. E o que isto significa é que as pessoas criam os seus projetos, o que quer que seja, e esta moeda digital funciona como uma plataforma, como uma infraestrutura para estes projetos. Ou seja, imaginem que vocês estão a criar uma empresa. Vocês vão usar o Ethereum para criar essa empresa. Portanto, isto, digamos aqui um paralelismo, ok? Depois temos o terceiro, que é tipo tokens, é projetos ou DeFi, mas no fundo o que são imaginem que vocês fazem uma startup, antigamente faziam uma startup, depois, pronto, iam pedir dinheiro aos investidores, não sei mais. Hoje em dia existe a opção das pessoas fazer isto, que é fazem um projeto, criam um token, que é no fundo criam uma moeda, e eu dou dinheiro para esse projeto, ok? Portanto, destes três realmente são completamente diferentes, ok? Eu pessoalmente acho que existe aqui uma grande hype, existe aqui uma grande maluqueira também à volta do mundo cripto, e eu pessoalmente para mim, só acredito e só me faz sentido, portanto, o primeiro, que é reservas de valor em formato digital, portanto, a Bitcoin. Portanto, porque é que isto para mim faz algum sentido? E faz-me algum sentido porque, digamos que eu atribuo, na forma como olho as coisas, eu atribuo sempre probabilidades, e eu atribuo probabilidade de, num futuro, sabe-se lá quando, mas atribuo a probabilidade de, no futuro, evoluirmos para as pessoas estarem tão cansadas dos bancos centrais a imprimirem dinheiro e a criarem desvalorização do poder de compra, que as pessoas se cansem disso e que queiram ter uma reserva de valor que esteja independente, que não esteja afeta a estas forças, e se este futuro se materializar, ou novamente eu atribuo uma probabilidade, então uma moeda como a Bitcoin vai ter muita relevância e neste futuro, por que não poder também permitir transações, ou seja, permitir comprar e vender bens e produtos. Portanto, eu atribuo aqui um bocadinho, tal como expliquei, atribuo probabilidades e eu atribuo, quando olho aos investimentos, e eu atribuo uma probabilidade de existir um futuro que até pode custar-me a imaginar, mas um futuro onde realmente as pessoas viram-se para uma alternativa para os bancos centrais, e então a Bitcoin funciona um bocado como esta alternativa, funciona como uma reserva de valor, ok? Então, para quem é que isto é apropriado? Isto é essencialmente apropriado para pessoas com um perfil de risco muito, muito agressivo, ok? Tem pessoas que, se calhar mais jovens, pessoas que têm um perfil de risco em que querem crescer muito e rápido o seu portfólio, e depois, em primeiro lugar, esse, e em segundo, para aquilo que eu estava a explicar, para uma diversificação do risco macroeconómico. Ou seja, se vocês estiverem muito preocupados com a economia, se estiverem muito preocupados com os bancos centrais, se estiverem muito preocupados com toda a ação que está a acontecer no mundo macro, vão encontrar aqui conforto, que é um projeto que vos pode diversificar deste risco.
ok? Quais é que são os riscos? Portanto, os principais riscos, em primeiro lugar, tem de testar o teste, tem de testar o teste do templo. Ou seja, o que isto significa é que ainda é muito recente, ainda não se sabe bem como é que vai evoluir, não se sabe bem como é que vai ser a aceitação generalizada, não se sabe bem ainda o que é que os governos e a regulação pode criar. E uma das grandes leis do investimento e até de uma área das finanças que chama-se Behavioral Finance, tem muito a ver com isto, tem a ver com o teste do tempo. Ou seja, se um ativo passou o teste do tempo, é um grande conforto investir. Neste momento, porque é que o mundo cripto dá grandes retornos? Porque ainda está nesta fase um bocado embrionária, ok? Já tem tipo 9 anos, mas ainda não deixa de ser uma fase um pouco embrionária e, portanto, ainda tem de passar esse teste, ok? E, em segundo lugar, o grande risco é um bocadinho a regulação, ou seja, até que ponto é que os bancos centrais e os governos não se podem unir e criar aqui um grande problema ou um grande entrave, ok? É uma questão que está em cima da mesa e que pronto, podemos argumentar de diferentes perspectivas, mas a verdade é que não sabemos bem ainda pronto, a evolução futura. Agora, o que é que torna ou o que é que dá muito conforto a quem está a investir em cripto? É que realmente a cripto já passou aqui grandes barreiras e já passou aqui grandes entraves. E neste momento já é aceite e já é utilizada por muitas pessoas, em primeiro lugar. E em segundo, e mais interessante, é que já chegou a Wall Street, já chegou a Londres. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isso significa que os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, neste momento, já estão a incorporar Bitcoin nos seus produtos de investimento. E isto é completamente incrível. Ou seja, isto significa que neste momento cripto está cada vez mais mainstream, ou seja, e quando estas instituições começam a utilizar a cripto, isto dá uma grande validade e dá uma grande segurança a quem está a pensar em investir ou quem investe em cripto. E eu há bocado mencionei a Morgan Stanley, mas a Goldman Sachs, mas mais importante, empresas como a BlackRock, são empresas que são fundos de investimento, neste momento já estão a começar ativamente a transacionar também nos seus produtos de investimento Bitcoin. Portanto, isto é realmente muito interessante, é completamente diferente de quando eu comecei a investir em 2000, eu acho que comecei a investir em 2016, 2017, um bocadinho do meu portfólio. Na altura era quase como um investimento mesmo de alto risco, tipo venture capital, e agora não, agora já evoluiu, já está um bocadinho, continua com uma fase de ascendente ainda bastante grande, mas já está muito mais maduro e estabilizado em termos de que já tem esta aceitação destas instituições de referência. Portanto, é uma opção. Portanto, meus amigos, falámos hoje então de 6 opções, portanto, do menos arriscado para o mais arriscado. Começámos por falar em dinheiro, em títulos de rendimento fixo, em imobiliário, em commodities, em ações e em cripto. Okay? Agora depende de um bocadinho de cada um, em função do vosso perfil, em função do vosso target de retorno, em função do vosso perfil de risco, um bocadinho como é que vocês constroem ou que alocação é que vocês fazem de cada uma destas classes de ativos. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que eu faria se fosse a vocês é sentar-me e pensaria, sozinhos ou com os vossos cara a metade, quanta percentagem é que vocês querem ter, ou seja, que X% é que querem ter em dinheiro, X% é que querem ter em títulos de rendimento fixo, X% é que querem ter nas outras classes de ativos em que falámos, e depois já tem aqui, digamos aqui, um target para a vossa alocação de capital, e depois podem ir começando a monitorizar cada um deles e podem ir começando a pôr, não é, aos bocadinhos, à medida que vão ganhando conforto. Portanto,
eu pessoalmente, se me perguntarem, eu pessoalmente, aquilo que eu faço, eu fui explicando durante o episódio, portanto, aquilo que eu faço é, essencialmente, não tenho muito em dinheiro, em cash, basicamente tenho ali o suficiente para um ano, 6 meses, um ano, acho que na volta assim, de um ano, tenho ali o suficiente para estar bem se acontecer alguma crise, uma emergência, whatever, perdemos emprego, houver aqui uma coisa louca, para sobreviver bem durante um ano. Neste momento, não estou a fazer nada em títulos de rendimento fixo, foi uma decisão que eu tomei porque as taxas estão baixíssimas e não está a compensar a inflação, ok? E como eu invisto com no longo prazo, estou ok em ter uma alocação forte em ações, mas se eu fosse investir em bonds, eu investiria, mas essencialmente em corporate bonds, ok? Portanto, eu pessoalmente tenho 0% de títulos de rendimento fixo, mas eu acho que talvez seja prudente pensarem em ter, e depende da vossa idade, ok, mas pronto, pessoas que estejam ali entre os 20 e os 40 anos, eu diria para terem à volta de talvez uns 20% do vosso capital, ok? Depende de cada um dos vossos objetivos, é importante realçar isso outra vez. Depois, em relação a commodities, tal como expliquei, eu já tive desculpa, em relação a imobiliário, e indo por ordem, a imobiliário eu realmente tenho uma forte alocação, eu devo ter à volta de uns 40%, portanto isto vai flutuando os valores, mas devo ter à volta do meu portfólio de uns 45% deve estar em imobiliário, ok? Em relação a commodities, tal como expliquei, eu pessoalmente não estou ativo nessa área. Tive o ouro no ano passado como um hedge contra a inflação. Acho que eventualmente isso pode ser uma ideia interessante a explorarem, mas já é um bocadinho... acho que envolve um certo skill set que não me diz nada, pronto, é uma opção, ok? Está em cima da mesa e de vez em quando eu vou lá, mas não é o meu mainstream, ou seja, não é aquilo que eu faço maioritariamente para o meu portfólio. E depois, ações é realmente onde eu tenho a grande alocação do meu capital, portanto, à volta também dos 40% a 50%, portanto, vai dependendo um bocadinho daqui das flutuações do mercado. Mas lá está, e se calhar vão ter que ir ao episódio anterior, mas a minha alocação de ações pode ser vista como arriscada, mas se forem ver o último episódio é um bocadinho a lógica que eu expliquei, eu invisto no longo prazo. E quando se investe com uma mentalidade de 10 anos, se vocês fizerem bem o vosso trabalho de casa, realmente o risco é baixo, ok? Dá para minimizar bastante isso, ok? E depois, por fim, em cripto, eu decidi há uns anos atrás realmente ter uma exposição e mantenho a minha exposição. Claro que ela é um problema para se ter, mas ela cresceu muito, mais do que o que eu queria, mas eu não vou tirar, porque eu acredito mais em portanto, existe uma analogia em inglês que é let the horses run, e vou deixar, portanto, mas eu diria que não mais que entre 2% a 5% do vosso portfólio, ok? Pronto, agora, voltando a mencionar, isto é muito subjetivo, depende mesmo de cada um de vocês, e acima de tudo vocês têm que pensar o que é que privilegiam e não se deixarem influenciar por aquilo que ouviram, se calhar, eu ou outra pessoa dizer. Têm que pensar o que é que faz sentido para vocês. E quando eu estive aqui a falar, o que é que vos entusiasmou? Ou seja, o que é que vos deixou mesmo, uau, isto faz sentido para mim, ok? Portanto, pensem mais nisso e menos nestas percentagens que eu vos dei, porque isto é o que funciona para mim e eu tenho uma circunstância específica e vocês têm que adaptar as vossas circunstâncias. Portanto, meus amigos, deixei-vos aqui um mapa para os vossos investimentos
E isto é realmente um daqueles episódios que é para vocês ouvirem, absorverem e depois continuarem a pensar e depois ao longo do tempo irem fazendo a vossa alocação, mas obrigada e bons investimentos e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.